A partir do final da temporada 2024, muitos nomes do elenco do Internacional estão sendo visados e com uma possibilidade grande de saída para 2025. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre 3 jogadores que podem deixar o Internacional na próxima janela, explicou as situações e também falou sobre SAF. É o caminho que o Internacional vai precisar percorrer? A gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, as explicações que o presidente Alessandro Barcelos deu nas últimas horas. Explicações importantes e a gente vai trazer os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO para dar uma brincada, é a minha casa de apostas esportivas e pode ser a sua também. Jogue com moderação, o site é para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá! Ontem, o presidente Alessandro Barcelos concedeu 2 entrevistas bem importantes, em que ele foi categórico ao falar sobre a possibilidade de algumas saídas do elenco. Isso ele já deixou claro depois da votação de debêntures, que rejeitou o projeto de debêntures que visava colocar 200 milhões de dinheiro novo para a quitação de dívidas no clube. E dentro disso, o presidente, depois da votação do projeto que rejeitou as debêntures, citou que o Internacional vai precisar vender atletas para se manter e pensar em 2025. Ontem à noite, o presidente Alessandro Barcelos esteve presente no Grêmio Náutico União no evento e na premiação da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Rio Grande do Sul. E o presidente deu uma mini entrevista coletiva rápida e falou sobre algumas situações que hoje estão acontecendo para o Internacional. Por exemplo, o presidente foi questionado sobre a oferta do Al-Qadisiah do futebol saudita de 22 milhões de euros, 142 milhões de reais, pela joia da base do Internacional, a principal delas nos últimos anos, o garoto de 17 anos, Gabriel Carvalho. O presidente citou e não negou essa oferta e nem a procura do clube saudita. O presidente disse o seguinte: é um momento de especulação no mercado. Começam-se a especular entradas e saídas de jogadores. Não vamos falar sobre suposições, especulações e sondagens. Falaremos sobre coisas que acontecem. É importante que voltam ao noticiário, especialmente jovens da base, e a valorização do plantel do Inter. Isso é bom, importante. Temos que tratar com cuidado, com relevância. É de conhecimento de vocês. O Inter tem, no último período, todas as saídas muito positivas do ponto de vista financeiro. Mesmo com dificuldades, vamos tentar manter o elenco. Se tiver que fazer negociação, vamos fazer com termos favoráveis ao Inter. Ele não nega a possibilidade de negociar o Gabriel Carvalho, tá? E aí eu quero agregar aqui uma informação que eu ouvi no bastidor nas últimas horas, que primeiro, o Al-Qadisiah não oficializou essa oferta, ele sinalizou que poderia fazer essa proposta. Só que na Liga Saudita existe um limite de 10 estrangeiros por clube, sendo 8 podendo ser inscritos para uma partida. 10 podem ser inscritos na competição, em cada competição saudita, e 8 podem ser utilizados entre banco de reservas e time titular. E o Al-Qadisiah já passou desse número. Se levar o Gabriel Carvalho, vai passar desse número e aí vai precisar fazer alguma coisa, ou mandar alguém embora, ou não inscrever algum dos estrangeiros que está por lá no seu clube para a Liga Saudita, para as competições sauditas. E a outra informação que eu ouvi é que, por esse valor, caso essa proposta seja oficializada, com papel timbrado, tudo bonitinho para que o Inter e o jogador assinem, é bem difícil que o Inter recuse. Bem difícil mesmo. A outra situação que o presidente falou é do Wesley, atacante que está próximo de deixar o Inter para ser jogador do Krasnodar da Rússia. Ele falou o seguinte: é um jogador que cresceu muito, é um exemplo positivo que pode ser repetido. Não tinha expectativa quando veio, ouvimos muitas críticas sobre a contratação, e ele se encaixou no modelo,
cresceu, se valorizou e é sondado. Temos que olhar para as necessidades do clube do ponto de vista financeiro. Dentro deste equilíbrio, se houver e se confirmarem propostas interessantes, vamos fazer. O remédio amargo não diz respeito só ao futebol. Despesas administrativas e os conjuntos da vice-presidência terão que se adequar para a gente enfrentar, não com toda a força, como foi as debêntures, mas com alguma força para dar tranquilidade financeira para trabalhar e ser competitivo em ambiente extremamente difícil e investimentos altíssimos. O presidente, mais uma vez, deixa claro, o remédio amargo não é só sobre o futebol. Ele fala de despesas administrativas e conjunto das vice-presidências. Ele cita, os vice-presidentes do Conselho de Gestão vão também ter que trabalhar na forma de buscar dinheiro, não só com venda de atletas, mas também com elas. E o presidente já tinha dito que vai ter que fazer essas vendas e a gente sabe que o Wesley está muito próximo disso. E aí ele é questionado sobre Borré e River Plate, informação que a gente até repercutiu aqui no canal, que vem lá da Argentina, de que o River estaria disposto a tirar o Borré do Internacional. Ele disse o seguinte, tá? Ouvi especulações de uma proposta pelo Borré. O Borré vai continuar no Inter. A necessidade de venda sempre teve. Agora agrega uma dificuldade a mais. A falta de 200 milhões para enfrentar o endividamento, falando sobre a grana que viria das debêntures. É menos 200 milhões, não é nem menos, né? É que o Inter não conseguiu chegar em 200 milhões para enfrentar o endividamento e vai ter que vender atletas. Uma outra solução que sempre se fala é a possibilidade do Inter virar SAF, tá? Eu já ouvi de pessoas que cercam o presidente Barcelos no bastidor que ele não é tão favorável ao Inter se tornar SAF, pelo menos não agora. Porque o presidente falou sobre isso em entrevista ao Leonardo Meneghetti, no programa Na Cara do Gol no YouTube, ontem à noite, que teve uma repercussão enorme no trabalho do Meneghetti, que é um entrevistador mais ácido, isso se viu dentro da entrevista, o Meneghetti nunca negou isso, e que seria uma entrevista para entender por que está dando errado as coisas no Internacional, muitas das coisas estão dando errado, e nessa entrevista, o Meneghetti questionou o presidente sobre a possibilidade de SAF. E ele disse o seguinte: se não tem receita, tem que buscar alternativas, receitas ou redução de custos. A tônica principal é manter a espinha dorsal e um time forte para competir. Saídas são para reduzir o impacto da não aprovação das debêntures, mas desmonte não vai acontecer. Primeiro, o presidente está fazendo uma garantia que não vai ter desmonte no elenco do Inter, tá? Então a gente pode acreditar que se sair, vai sair titular, mas não um grande número. Não vão ser 3, 4 titulares. Talvez um titular e um 12º jogador. O que eu digo 12º jogador? Um Rômulo da vida, por exemplo. É basicamente essa a ideia do Internacional. E aí, dentro dessa questão de SAF, o presidente disse o seguinte, que ele acha que o Inter não sobrevive, não agora, que a curto prazo, provavelmente o Inter sobrevive, mas que, por exemplo, há 5 anos para frente, talvez tenha que se discutir o modelo de governança e o modelo de investimento, pensando em SAF. E ele disse, você paga os juros e o principal. Se em um ano que tu não pagar o juro, ele vai virar principal também e vai seguir somando. Como se acontecer um outro ano, e aí ele até brinca, bater na madeira aqui, com pandemia ou com uma enchente, vai se acumular mais dívidas. O presidente se demonstrou favorável a olhar para a SAF daqui a um tempo. Se vê que não vai ter outra saída, mas que a curto prazo dá para enfrentar sem ser SAF, deixou claro o presidente Alessandro Barcelos, e a gente sabe que muitos torcedores do Inter pedem que o clube se torne SAF, falam do Elusmar Mag, do Delcir Sonda, que já colocaram investimentos no Inter anteriormente, e que seriam provavelmente, muito possivelmente, participantes do projeto das debêntures, colocando dinheiro para o Inter enfrentar o endividamento e dando contrapartidas, provavelmente ali publicitárias, que eram a ideia do Inter nesse projeto que não foi aprovado. O que tu pensa do que o presidente falou sobre saída de atletas? O que tu pensa que ele falou sobre SAF? Deixa tua opinião aqui nos comentários. E deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para tu não perder nada. Beijo, um abraço e até a próxima.